E quais são as grandes histórias que você tem dessa época? Não só com o Malek, mas dessa época do diário, que você possa contar aqui pra gente. Uma história que marcou a sua carreira como jornalista? Tem tanta história. Vivia-se tão intensamente o jornalismo. Eu vivi muito desse intensamente o jornalismo, que tem muita história. Então, cada dia tinha coisa muito, era ótimo, porque a gente tinha muito congraçamento também entre jornalistas, entre jornais. Tinha muita reunião de jornalistas, a gente se reunia muito. Porque nessa época não era só o Diário que tinha em Jacareí, né? Tinha alguns outros jornais, tinha, né? Tinha jornal, de vez em quando uns punham a cabeça para fora, mas depois já... de novo. O único que ficou foi o Diário mesmo. Né? Sempre aparecia um, aparecia outro, mas o pessoal sempre ficou nosso mesmo. Porque era aquele tom polêmico, né? O pessoal gostava de polêmica, né? Porque hoje em dia o jornalismo hoje é pura vassalagem, né? O pessoal quer fazer jornal, o jornalista que se forma hoje numa cidade interior como Jacareí já se forma para ser assessor de imprensa. Tem jornalista em Jacareí que nunca foi jornalista, nunca entrou numa redação. O cara passou a vida inteira da assessoria de imprensa. Então é outro viés, pô. Então, os caras aprendem só a adorar a pílula. Então não tem aquela... Só o exercício diário da redação é que te dá experiência, te dá... Você abre os olhos. Então, hoje, o que tem? Não tem jornalismo. Aliás, foi essa criação da assessoria de imprensa que matou mais ou menos o jornalismo de jornal mesmo, né? Porque não matou agora, porque a comunicação mudou. A comunicação é tecnológica. Pô. Papel, realmente, da comunicação do papel hoje não dá. E os textos são horrorosos. O que se escreve, mesmo se você pegar os jornalistas, hoje a maioria, primeiro você tem que ter cultura. Tem jornalista que não assina jornal, que não assina revista. Pergunta quantos jornalistas assina Veja, Isto É, Época, assina algum jornal? Não assina. É aquela conhecimento que eles têm de televisão, é jornalista de noticiário de televisão. Então escreve muito mal. E isso, se você pegar a mesma página da UOL, eles põem muitos jornalistas que eles querem economizar bastante. Você precisa ver os erros de português, as bobajadas que eles escrevem lá. Até o Valor Econômico, que é um jornal sério, em vez de falar dinheiro, ele escreve grana. Então o nível está muito baixo. O nível é baixíssimo, porque falta cultura. Então, que além de você ter informação, falta cultura. O jornalista tem que ter vocação, cultura e informação. Se não tem os três... E esses três são básicos, né? É básico, isso é o principal. Se tirar uma dessas pernas, você manca. Você manca. É o tripé da boa notícia. Nesse sentido, você é favorável ao diploma de jornalista, à obrigatoriedade do diploma ou não? Não, eu sou favorável à inteligência, à cultura e à vocação. O diploma só emburrece. Porque eu não sou jornalista... não é que só emburrece. Claro, tem grandes jornalistas aí formados. Não, tem jornalistas, mas olha a diferença. O Ulisses era formado pela Casper Libero, a Nídia também. Então você veja a diferença do estilo de um e do outro. O Pedro Orlando é jornalista formado, tem um texto enxutíssimo. Muito bom o texto do Pedro Orlando. É que ele não gosta de ser jornalista. Mas o texto do Pedro Orlando é ótimo. Que hoje está como assessor de imprensa. Ele tem um texto muito bom. Secretário de governo, não é? Secretário de governo. Então... Mas depende, o diploma ajuda ou não ajuda. Eu tenho outros, não é o principal. Mas em termos de tecnologia, o diploma é melhor, porque ele te ajuda a mexer em programas. Você vai ter que voltar ao jornalismo tecnológico, aí você aprende na faculdade. Porque ninguém quer fuçar, ninguém quer aprender sozinho. Eu aprendi a mexer em programas que ajudam no jornal sozinha, mas não é quem quer aprender sozinho. Quem quer, aprende. Mas a maioria não quer aprender. Mas por qual razão? Por qual razão não quer aprender? Preguiça, inércia intelectual, preguiça. E muitas vezes burrice mesmo. Tem gente que quer ser jornalista só pelo lustre do nome. É porque hoje está muito voltado para a televisão, né? Foi o que você disse. Eles acham que ser jornalista é bonito. Jornalista é duro. É também bonito, mas é principalmente duro. É quase uma missão, né? E em 2007 você passou o jornal para o Ângelo Adanias, o Diário de Jacareí, que até então... Você ficou como proprietário e ele ficou como... a esposa dele, ele ficou como diretor. Por que você resolveu deixar o diário? Já estava na hora, né? 36 anos, juntou um monte de coisa, juntou muita coisa. Então, não é uma razão, são várias razões. E o Ângelo, ele já tinha trabalhado conosco antes. O Ângelo era o único que queria... ele era fissurado no Diário de Jacareí. Então o Diário de Jacareí tem que ficar na mão de quem gostasse do jornal. Mas depois que você vem também, você vira as coisas, vira o passado também. A vida é olhar para frente, né?
Mas como é que você vê hoje a situação no Diário? Hein? Como é que você analisa hoje o Diário de Jacareí, de 2013? Eu acho que o Ângelo faz o possível. Faz o possível que ele pode fazer. O que é possível fazer atualmente. Que a própria imprensa escrita hoje está em Jacareí não tem tradição de fazer publicidade. Você tem que conciliar muitas coisas. Eu tinha essa sorte de fazer isso daí porque eu tinha muito conhecimento. Então, o conhecimento pessoal ajuda. O dono do jornal tem que ter muito conhecimento pessoal para ele segurar o jornal. Então, o conhecimento já é conhecer as pessoas certas, aquela história toda. Você tem que circular muito bem. Mas não é circular, sabe, fazendo só elogiando. Porque ninguém gosta. As pessoas gostam das coisas definidas profissionalmente. Então, você não pode ser aquele que diz sim sempre, aquele que elogia tudo. Quem que quer abrir o jornal e ver só elogio? Se for para elogiar, põe fotografia. O pessoal adora ler fotografia no jornal. É mais fácil. Vai ficar só elogiando? Eu acho que tem que ser isento. Mas com tempero, né? É próprio do jornalismo a emoção. Jornalismo sem emoção, vai fazer o quê? Vai fazer comercial de geladeira. E você que passou tantos anos na redação, nas redações, né? Como é que você foi se adaptando às mudanças tecnológicas? Para o computador, para a internet? Tudo se aprende sozinho. O jornalista aprende sozinho na redação. Porque você tem boa vontade, você aprende sozinho, você aprende a mexer no... Eu sentava com o pessoal, porque quem não sabe fazer não sabe mandar. Porque daí o jornalista chega e fala assim, não dá. Eu falo, dá. Daí você senta, sai daí. Sai, você senta. E aí você faz. Viu como deu? Então, próxima vez você tenta fazer assim. O cara vai lá, mas a foto não dá bem aqui. Dá sim. Quer ver como é que dá? Daí você senta e mostra que dá. Então, você tem que saber fazer primeiro, para você poder mandar. E a maioria hoje não sabe fazer nem mandar. Por isso que fica essa salada que a gente vê aí. Quer dizer, você foi uma chefe de redação desse estilo, né? De saber fazer... que de jornalista, de redação existia antigamente. Hoje, se você criticar o texto do jornalista, ele é capaz de ir para o Justiça do Trabalho e te processar por danos morais. O Ulisses me contava que quando ele começou no jornalismo, quando ele foi fazer a primeira matéria dele, se não me engano, na Gazeta, porque ele fez a Casper Libero e a Gazeta era o jornal também, eles mandavam tudo para só fazer estágio lá. Diz que o primeiro texto dele foi trabalhar lá, o editor rasgou a matéria dele, jogou no lixo. Se fizesse isso hoje, os caras têm crise de nervo, entra em depressão e vai na justiça. Agora, como é que você pode trabalhar com uma massa profissional dessa? Tudo cheio de melindre, de um toque e tudo, sabe? Então não tem condição. Redação é um lugar duro para viver, não tem assim, então, ali não tem tempo, a notícia entra e sai, você não tem tempo de ficar de nhenhenhé, sabe? Quer dizer, isso foi mais uma consequência também desse politicamente correto, né? Ninguém pode mais falar mal de ninguém, criticar, hoje em dia hoje a redação em si é o suposto, né? Só falta escrever o suposto morto, sabe? Eles têm tanto medo, hoje em dia, os textos jornalistas têm tanto medo de se envolver. Porque qualquer coisa só processa. Falta, quando eles veem um cara morto, só falta escrever o suposto morto. E alguns até escrevem. Semana passada saiu, você pega a notícia no jornal Vale, um texto sobre aquele dentista que foi incendiado, dizendo assim que a polícia trabalha, mais ou menos assim, que a polícia trabalha com outras hipóteses, no caso da morte do dentista fulano de tal, que se encontra internado na UTI do hospital tal. Quer dizer, isso sai no jornal como Vale. Um texto desse. Que também o jornal Vale que também demitiu muita gente recentemente, né? Mas demite, porque primeiro as pessoas falam jornal demite, mas se você fala fábrica demite, comércio demite, tudo demite. O jornal é um universo menor, faz mais barulho, mas demite, nessa hora você enxuga. Não tem como. A tendência, mais para frente, na sua opinião, é o quê? Os jornais impressos sumirem, ficarem só na internet? Pode ser que a tendência é a tecnologia. Hoje todo mundo vai ter, a criança já nasce com um tablet na mão. E o jornal da internet ele é mais dinâmico. Você vai trabalhar a notícia. Agora, o mal é que, como a UOL faz, quer dar notícia em cima da hora e esquece de corrigir o texto. Aí vai aquela bobajada. É o furo, né? Quer dar o furo primeiro. Um monte de bobagem. Quer dar o furo e acaba escrevendo errado. Esses dias, uns 2 meses, eles escreveram L. Tudo bem, é um texto, até se você procurar um português, até rebuscado, você pode até que você põe, mas L na manchete, L, sabe, umas coisas, o texto tem que ter a sonoridade, o texto tem que ser sonoro, a manchete tem que ser curta, o texto tem que ser enxuto, concisão,
Então ele tem que ser enxuto, ele tem que ter sonoridade também, as manchetes, as palavras. E para isso o jornalista precisa ler. Precisa ler, que sem cultura não dá para ser jornalista. Jornalista que não tem cultura, pelo amor de Deus, eu não chamo de jornalista. Tá? É jornalista por acaso, porque qualquer um pode ser jornalista, como qualquer um pode ser médico, não sei o que, de faculdade tem tudo quanto é tipo. Aceita qualquer coisa. E o papel também aceita qualquer coisa. E você falou do Carlos Lacerda, né, que é o seu grande ídolo até hoje. Mas dos jornalistas atuais, tem algum que você admira, que você costuma acompanhar? Eliane Cantanhede. Eliane Cantanhede é fantástica. Eu gosto muito do Rui Castro, mas ele não escreve com política, eu gosto muito dos textos do Rui Castro. Mas a Eliane Cantanhede, a Dora Kramer, por incrível que pareça, as mulheres estão aqui que estão mais na... O Jabor, claro, o Jabor é um ícone, né? Que ele não é, ele pode se considerar jornalista porque esse é um diploma, esquece. Ele foi mais um, né? Que na crise do Collor ele se tornou. Aquele pessoal, os textos da Veja são maravilhosos. Os jornalistas da Veja têm um texto, a Veja tem uma seleção fantástica. Olha essa matéria que eles fizeram 2 semanas atrás sobre a cachirola. Fantástico. Aquele texto sobre a cachirola, aquela porcaria que arrumaram para dar um dinheirinho para o Carlinhos Brown. Você vê o texto foi maravilhoso. Então, os jornalistas, eu gosto de ler a Veja, inclusive, olha a diferença. Pega a época e leia o texto. Pega a Veja e leia o texto. Pega a última página da Veja e pega a última página da época. Não tem comparação, anos-luz de distância. São articulistas, e a inteligência né? Incomoda, né? Articulistas, né? São articulistas, não, mesmo jornalistas que fazem a matéria. Porque tem um erro que o pessoal faz. Eles acham que o jornalista não pode ter opinião. Então, para que você quer ser jornalista? O jornalista a opinião é isso no jornalista. Que aqui tem aquela burrice de achar que o jornalista tem que ser isento ou neutro. Pode ser isento, mas não precisa ser neutro. Nos Estados Unidos, os jornais tomam partido. O jornal fala no editorial do lado de quem que ele está e ninguém morre. Em 2010... Aqui, se um jornal falar, se a Folha falar que vai apoiar a candidatura do Aécio, cai a República. Em 2010, o Estadão fez editorial apoiando o Serra, né? É claro. E tem que fazer, é isso que a gente... Pior é aqueles que dizem que apoiam uma coisa e depois chegam e não apoiam nada. Então, precisa abrir essas portas, né? E você tem, completando aí 45 anos de jornalismo, você começou em 68, né? Você tem uma ideia de escrever um livro de memórias? A Veja, é só falar Veja, está bom. Eles deixaram monumentos dirigidos ao jornalismo. Trincheiras de liberdade, de democracia.